ao vivo agora até o COD, lá no bairro da Mangabeiras, falar com a repórter Italine Marques, que está na expectativa pela chegada do dono de uma comunidade terapêutica na cidade de Marechal Deodoro, que foi preso agora à tarde em um motel, não é, Italine? Isso, Bia, nós continuamos na missão aqui a postos, em frente ao COD, porque ele pode chegar a qualquer momento. O proprietário dessa comunidade terapêutica que foi preso dentro de um motel no bairro de Jacarecica, que fica na orla de Maceió. Só que com a notícia de que ele está chegando, também vieram para cá muitos amigos da Poliane. Você lembra que eles formaram uma comissão pedindo justiça para esse caso, pedindo que também o apoio do Ministério Público Estadual para que essa história seja apurada a rigor e também que os responsáveis sejam presos. E quem representa esse grupo de amigos é o advogado Napoleão Lima Júnior, que já está aqui comigo. Napoleão, seja bem-vindo, boa noite. Estamos ao vivo aqui no Cidade AL da TV Pajuçara. O que se sabe até o momento sobre essa prisão, né? A gente estava batendo um papo antes, chegou a informação de que teria relação com aquela adolescente de 16 anos, que afirma que foi estuprada por esse proprietário, mas há também fortes denúncias no entorno, incluindo o caso da Cláudia Poliane. O que se sabe até o momento? Muito boa noite, né? Boa noite a todos que estão acompanhando aí. Veja só, até agora o momento tivemos a informação de que ele de fato recaiu sobre ele um decreto de prisão preventiva, tá? E isso por conta dos atos praticados em relação à esteticista, que foi brutalmente, não é, aí espancada e violentada, o que levou ao seu óbito, tá? Então, a princípio, esse decreto prisional seria para isso, lembrando que ele responderá também um processo criminal pelo estupro de vulnerável e também por maus tratos, por esses fatos que aconteciam dentro dessa clínica, né? Eu tive a informação de que ele realmente foi preso dentro de um motel, aqui, me parece, nas imediações de Jacarecica, foi localizado pela polícia, né, que fez um trabalho hercúleo, né, desde sempre dando apoio à comissão. A comissão foi instalada desde o princípio em que houve a morte da Poli, não é, que lutou bastante, que pediu apoio à Direção-Geral da Polícia Civil e uma comissão de delegados reunidos aí, formada por delegadas mulheres, conseguiram aí ouvir várias testemunhas que comprovaram as agressões, as sessões de tortura que a esteticista Poli recebia, infelizmente, dentro de uma clínica que era justamente para trazer recuperação de pessoas dependentes de químicas. E aí, com esses aparatos, com todas essas opiniões dessas pessoas, testemunhos, aí foi possível a localização deste indivíduo, tá? E ele se conta preso e agora está sendo conduzido pelas equipes da Polícia Civil até o COD, onde ficará custodiado. Inicialmente, quando aconteceu esse fim trágico com a Cláudia Poliane, ele ainda ficou na clínica por um tempo, né? Desde quando que ele foi dado como foragido? Veja só, tecnicamente falando, dado como foragido, quando recai sobre ele um decreto prisional. Antes mesmo, o decreto prisional saiu na data de hoje, tá? E por isso a polícia foi já até o local para tentar localizá-lo, mas já tem mais de uma semana que ele saiu desde a morte da Poliana, que ele não explica, ele não vai, de forma nenhuma, comparece espontaneamente até uma delegacia, porque, veja, se ele é alvo, minimamente, não é, de informações que levam a crer que ele teria praticado um delito, qual a reação dele? É até como proprietário ir lá e dizer que aquele fato não é verdadeiro, ou pelo menos trazer algum esclarecimento que possa servir, poderia servir para esclarecer a morte dela, tá? E até para ajudar a polícia a localizar quem teria, então, praticado isso. Mas não, ele preferiu ficar no ócio, no silêncio, oculto, e não se identificou, o que levou ainda a recair sobre ele muito mais indícios fortes de que ele teria participação. Tanto é verdade que a polícia, através dessas investigações, representou pela prisão preventiva que foi deferida e por isso que ele está preso na data de hoje. A comissão de amigos, né, os senhores, já tiveram acesso ao laudo toxicológico e também ao laudo pericial que atesta a real causa da morte? Porque ele afirma que foi uma morte natural, mas os amigos e a própria família, né, diz que ela chegou na unidade de pronto atendimento cheia de hematomas. Então, os senhores já têm acesso a esses documentos? Veja, os documentos ainda nós não temos eles concretamente, tá? Isso vai ser ainda feito, vai ser entregue à polícia. Agora, pelo que a comissão, né, no dia que chegou, no dia que Poli foi ser atendida na UPA, o médico que rejeitou qual seria a causa da morte, porque ela já estava morta há um certo tempo, né? Tudo isso levou a crer, os machucões no corpo dela, no rosto, no braço, na mão, levaram a crer que de fato ela teria sido violentada. E com base nisso foi que gerou ainda mais suspeita. E depois que a comissão conseguiu localizar pessoas que somente se encorajaram, né,
a prestar boletim de ocorrência depois que a comissão foi instalada. Então, a comissão tem um crédito muito importante, tá, no deslinde dessa demanda e na prisão desse indivíduo, desse infrator, né, foi que conseguiram aí juntar o maior número de indícios fortíssimos de que recaíam sobre ele, sobre sua esposa, lembrando também que não são apenas eles. Obviamente, porque tinham muito mais pessoas e os próprios dependentes químicos que estavam em recuperação dentro da clínica narraram com riqueza de detalhes que havia participação de outras pessoas. E a Polícia Civil está identificando, obviamente, que era necessário um freio de arrumação, tá? As provas bem robustas em relação a este casal, que estão presos agora, tá? Mas outras pessoas, a polícia acredita, e nós também, que houve participação de outras pessoas que faziam parte lá da clínica, tá? Então, é isso que a gente está tentando desvendar também. Então, vamos trazer todos os culpados a serem responsabilizados na forma da lei pela morte da Poli e de outras pessoas que estavam lá naquela clínica. Olha, o dono chegou lá. Vamos lá, então, para o COD. É com você, Italine. Olga chegou. Oi, Bia. Permanecemos ao vivo aqui, direto do Complexo de Delegacias Especializadas. Olha, agora o proprietário dessa clínica terapêutica, ele vem sendo conduzido pelos delegados. A gente vai tentar falar com eles aqui. O que é que o senhor tem a dizer sobre essas denúncias? Você espancava ela? Agressão, abuso sexual. Por que o senhor estava foragido todo esse tempo? Há uma denúncia de que o senhor abusava de um adolescente de 16 anos, é verdade? Tem a informação do assédio, do abuso sexual. Em relação a Cláudia Poliani. Bia, a movimentação é muito intensa aqui dentro da delegacia. São também os amigos da Cláudia Poliani, quem estão aqui muito alterados, querendo justiça, né, com faixas também, pedindo por uma resposta nesse momento. Agora acredito que mais aliviados também com essa prisão realizada na tarde de hoje, dentro de um motel na praia de Jacarecica, na orla de Maceió. Olha, os amigos permanecem aqui reunidos. Vamos tentar falar com eles? Doutor Igor, posso falar com o senhor rapidinho? Bastidores, quem vai falar é a doutora Ana Luísa, tá certo? O senhor acompanha essa prisão? Não pode falar agora? Agora não, daqui a pouco a gente Tá bom. É isso, Bia. Então, a comissão de delegados, ela foi formada, né? A gente sabe 4 delegadas atuaram nesse caso e que terminou com essa prisão. Vamos tentar falar com os amigos dela que estão aqui bem emocionados. Posso falar com vocês? Estamos ao vivo aqui no Cidade AL. Parabéns. Ai, que dia, vai. Posso falar com vocês? Qual é o teu nome? Lilian, Você também é amiga da Cláudia Poliani. todos nós somos amigos de infância. Poli era uma pessoa maravilhosa. O que esse cara fez com Poli e com todas as outras vítimas não pode ficar impune. Não pode, porque o que ele fez foi crueldade. Como é que uma pessoa ela vai atrás de abrigo, mudanças, acolhimento, e o cara faz o que ele fez com a Poli? Isso não pode. A justiça vai ser feita, está sendo feita, e a gente espera que ele apodreça na cadeia, que a justiça cuide, mas cuide dele de uma forma bem severa. Bem severa. Eu sou mãe também. A Paula era minha amiga. A todos nós tínhamos Paula como uma amiga de infância. E o que ele fez com a Poli e o que ele fez com as outras vítimas, isso não pode ficar impune. Qual a sensação de vê-lo assim cara a cara? Primeiramente, uma sensação boa de saber que a Justiça de Maceió, que a Polícia de Maceió, ela está andando, está trabalhando. E segundo, infelizmente, é uma sensação de querer pelo menos dar uma porrada nele, mas infelizmente a gente não pode, mas que a justiça seja feita. Agradeço bastante a todos os envolvidos, toda a turma que estava de frente, a polícia, aos delegados, ao Ministério Público, a todo mundo que lutou pela causa da Poli, todos os amigos que lutaram.
todos os amigos que lutaram por essa causa da Poli, porque os amigos que estavam lutando todos esses dias pela causa da Poli. Agradeço a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público, a delegada de Marechal, Liana Franca, que foi uma maravilhosa. Agradeço todos os repórteres, toda a equipe da imprensa que esteve com a gente durante esses 15 dias. E eu espero de todo o coração que a justiça seja feita. Muito obrigada pelas informações. A gente vai continuar falando com vocês já já. Bia, essa é a sensação aqui, né? Todo mundo meio eufórico, nervoso, porque uma história muito triste. Essas pessoas que conviveram com essa moça, né? Como ela bem relatou, amigos de infância. Então tem toda a questão emocional que é colocada agora nesse encontro, né? Com esse homem que você viu. Não aproveitou a oportunidade para se defender, não deu nenhuma desculpa, simplesmente chegou calado e foi conduzido lá para dentro, acompanhado das delegadas, 4 delegadas. Vamos tentar entrar aqui? Vamos tentar entrar para a gente ver. Doutora Ana Luísa, pode falar conosco agora? Nós estamos ao vivo no Cidade AL da TV Pajuçara. Esse homem, ele foi preso onde? Essa comissão de delegados estava nas ruas desde cedo? Bem-vinda, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Sim, de fato. Logo após a designação da comissão efetivada pela Delegacia Geral, as 4 delegadas envolvidas empreenderam diversas diligências com o objetivo de esclarecer os fatos. A partir daí, houve representação de prisão preventiva desse autor. Com relação ao Poder Judiciário de Marechal Deodoro, o mandado foi expedido hoje e logo após, todas as equipes, as 4 delegadas, empreenderam diversas diligências e conseguimos lograr isso agora há pouco na prisão, na captura desse autor. Nesse momento, ele está sendo ouvido, vai ser cumprido um mandado de prisão preventiva, posteriormente a oitiva dele, ele vai ser encaminhado ao Instituto Médico Legal para se submeter a exame de corpo de delito e em seguida vai para o sistema prisional. E a partir daí é importante dizer que outras medidas também estão sendo efetivadas pela polícia para esclarecer o fato, que é um fato muito grave, né? Há, inclusive, uma morte e há outros fatos ali que precisam ser investigados e outras medidas serão tomadas durante o transcorrer dessa semana e também da próxima. Delegada, quando ele foi localizado dentro de um motel no bairro de Jacarecica, o que é que os senhores encontraram lá? Ele estava sozinho? Ele aproveitou para se justificar de alguma forma ou ele fica calado, como permaneceu aqui ao longo da entrevista? Bom, com relação à oitiva dele, como eu falei, ele vai ser ouvido agora. Agora, com relação ao local, ele estava fugindo, ele estava ali sozinho, provavelmente se escondendo, dando tempo, porque ele provavelmente já tinha conhecimento de que poderia ter sido expedido um mandado de prisão em desfavor dele. Então, a partir daí, a polícia empreendeu diligências e ainda bem que na data de hoje conseguimos aí capturá-lo. Doutora, essa prisão tem ligação direta com a morte da Cláudia Poliani ou com aquela acusação também de estupro contra um adolescente de 16 anos? Essa prisão tem ligação com vários fatos, com a morte da vítima, também com outros fatos, inclusive crimes de maus-tratos, crimes de estupro, que estão sendo investigados nessa investigação e em outros inquéritos policiais que também já foram instaurados em sede de Marechal Deodoro. Doutora, em relação à causa da morte dela, a polícia já sabe? O laudo do Instituto de Criminalística já saiu também? Já foram requisitados alguns laudos. O exame toxicológico da vítima ainda não foi concluído pelo IC e a gente aguarda também essa decisão, assim como os laudos de outras medidas que foram solicitadas pela Polícia Civil. A partir de agora, a prioridade nesse momento é a gente fazer a escuta desse autor, dar cumprimento ao mandado de prisão e seguir com as medidas com toda essa equipe aí efetivada pelas 4 delegadas de polícia. No momento da prisão, ele apresentou alguma resistência ou colaborou com o trabalho da polícia? Não houve resistência, foi dado cumprimento e nesse momento ele está aqui com sede no CODE e vamos proceder à oitiva dele agora. A senhora falou também de vários crimes, não só em relação à morte da Cláudia Poliani e também ao abuso sexual contra a adolescente. Esses outros crimes, a senhora pode citá-los? Além disso, crime de estupro, a morte da vítima que está sendo investigado, crimes de maus-tratos e outras medidas e outras infrações penais que nós vamos apurar no transcorrer dessa investigação criminal e que, diga-se de passagem, se está iniciando agora. Delegada, muito obrigada pelas informações, tá bom? Obrigada por essa conversa, tá bom? É isso, Bia. Então a gente segue acompanhando aqui. Eu acredito também que os delegados que formam essa comissão vão ofertar uma entrevista coletiva, conversar conosco. Eu devolvo com você aí para o estúdio, mas a gente segue acompanhando. Este é o caso do dia, Bia. Vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Italine Marques. Daqui a pouco,
ela vai voltar da delegacia. Mas antes, pessoal, deixa eu fazer o seguinte, para a gente entender melhor essa história, deixa eu trazer aqui na tela do Cidade o laudo com a causa da morte da esteticista Cláudia Poliani, tá bom? Aqui a gente trouxe só o conteúdo essencial, porque é um laudo extenso, 3 páginas, um amplo detalhamento dos hematomas encontrados pelo corpo, inclusive na cabeça, mas aqui a gente grifou isso, analisando os dados contidos na inspeção externa e na análise das cavidades, o perito pode afirmar que o de Cujos foi a óbito por insuficiência respiratória aguda. O exame necroscópico evidenciou múltiplas lesões externas compatíveis com trauma contuso em diferentes estágios evolutivos, demonstrando que a vítima esteve exposta a episódios repetidos de violência em momentos distintos. Mais à frente, o texto fala que foram observados sinais de traumatismo crânioencefálico caracterizado por edema cerebral, hematoma subgaleal e hematoma tem os nomes mais complicados, subaracnoide, além de múltiplas, aí tem termos assim muito técnicos, não adianta porque nem eu sei o que significam, mas a causa, tá aqui ó, a causa foi insuficiência respiratória aguda. Então, sabendo disso, vamos chamar agora a Italine Marques, que está lá, ela pode inclusive perguntar ao delegado o que significa. Ele apresentou alguma resistência à prisão? Ele foi encontrado em um motel ali no bairro de Guaxuma, provavelmente estava se escondendo, fugindo, porque ele era bem previsível que ele poderia ter um mandado de prisão expedido em desfavor dele, não esboçou nenhuma reação e logo após a equipe capturou e conduziu aqui à sede do CODE. Passa aqui para a delegada Juliane. Vamos ouvir agora a delegada Juliane Santos, que também participa dessa comissão formada para investigar essa história. Crime de homicídio contra a Cláudia. Ainda não. Nós estamos aguardando a elaboração dos laudos periciais, o laudo de necrópsia, o laudo toxicológico, e somente após esses laudos a conclusão é que poderemos afirmar a causa-morte. Delegada, a informação que a gente tem do advogado é que o laudo já foi atualizado e que indica que ela realmente foi morta, ela foi assassinada, exatamente. O da necrópsia sim, mas a causa que consta é insuficiência respiratória aguda, que pode ser por comorbidade prévia ou por intoxicação exógena, como o próprio perito declara. Então, precisa da conclusão do laudo toxicológico para aí sim afirmar se houve uma ação homicida. Delegada, em que pé está a investigação? Quem já foi ouvido até agora? Quais os exames que faltam para se chegar a uma conclusão para esse caso? Diversas pessoas foram ouvidas, funcionários da clínica, ex-internos, familiares, amigos. Outras pessoas ainda vão ser ouvidas. Nós vamos aguardar os laudos, nós vamos ouvir essas pessoas e aí como não estamos apenas investigando o homicídio, né, ou a possibilidade de homicídio culposo, doloso, está como morte a esclarecer, da Cláudia Poliani, mas também averiguando as denúncias de abuso sexual, estupro e maus tratos na clínica. Vamos ouvir agora, Bia, a delegada Maria Eduarda, ela que também integra essa comissão. A Juliana acabou de dizer, né, tem vários outros crimes que estão sendo investigados. Isso pode levar ao fechamento da clínica? Sim, a clínica vai passar por uma vistoria, inclusive com a presença da vigilância sanitária, com a presença da perícia, com a presença de vários outros órgãos para apurar as condições de funcionamento dela, as condições em que os internos se encontravam, as condições de funcionamento, de espaço, de tudo. E aí, após essa vistoria, e com o laudo da vigilância sanitária e dos demais órgãos, é que a gente vai chegar à conclusão se ela vai ser interditada ou não. Mas, a priori, a gente já constata inicialmente que ela não tinha capacidade para abrigar a quantidade de internos que se encontravam lá. Era um espaço pequeno que poderia abrigar entre 10, no máximo 10 internos, e a quantidade que se encontrava lá era bem superior. Inclusive, no quarto da Cláudia Poliani havia mais ou menos uns 4 internos dormindo em um ambiente muito pequeno. Então, isso já demonstra que a clínica não tinha as condições ideais para funcionamento. A gente conversa nesse momento agora com a delegada. Vamos ouvir a delegada Liana Franca também, que integra a comissão.
Delegada, a senhora que está desde o início, né, já Isso. teve acesso a algumas informações. Isso. Realmente lá a clínica era um local de tortura? Olha, pelas denúncias que chegaram a nós, tudo indica que sim. Porque o grande grupo de amigos que a Poliana tinha foi que nos procurou, entendeu? Então, logo eles souberam do falecimento dela, então eles nos procurou a minha pessoa, o rapaz conversou comigo, depois me apresentou a todos os amigos lá na delegacia e todos foram unânimes ao afirmarem que várias pessoas que estavam entre eles foram vitimadas por esse casal, certo? Que se dizia dono da clínica. Então, cada um teve uma história para contar, de tortura, de maus tratos, de alimentação péssima, compreende? Então, assim, é lógico que diante desses fatos, dessas notícias absurdas, nós tivemos, então, a obrigação de instaurarmos um inquérito. A princípio, providenciamos a prisão em flagrante da proprietária, né? Até porque nós conseguimos capturar uma menor de 16 anos no dia anterior, certo? A essa altura o marido dela já tinha foragido, mas graças a Deus conseguimos encontrá-lo no dia de hoje. Isso para nós é uma vitória. Outras pessoas também estão sendo investigadas da clínica, outros funcionários, há a possibilidade também? Ah, sim, com certeza. Esses também responderão penalmente por tudo quanto acontecia ali dentro, de trágico, de cruel e desumano. Delegada, o laudo prévio, né, que vocês já tiveram acesso, demonstra que a vítima, Cláudia Poliana, realmente apresentava muitos ferimentos. Com toda certeza, com toda certeza. Inclusive um laudo assim muito bem detalhado e logo vocês tomarão conhecimento, certo? Viu? Mas tudo leva a crer que realmente ela morreu vítima de homicídio, viu? Obrigada, delegada. Doutora Liana Franca, Bia, que também integra essa comissão de delegados. Eu vou tentar continuar. Doutora Maria Eduarda, a senhora pode vir para cá? Vou dar continuidade à nossa entrevista aqui com a doutora Maria Eduarda, que também integra essa comissão. Doutora, a senhora teve acesso a esse até o momento suspeito, né, de inúmeros crimes? Ele chegou a falar algo para a polícia ou ele fica calado? Qual foi o comportamento dele? Porque são muitas denúncias. A gente vai ter contato com ele agora, porque desde a sexta-feira ele está foragido. Estava foragido não porque não tinha saído o mandado ainda, mas ele estava em local incerto e não sabido. A esposa dele foi presa em flagrante na sexta-feira e desde então, desde o início das investigações, ele estava em local incerto e não sabido. Então nós não tivemos nenhum contato com ele até o momento. Então, a partir de agora, da prisão dele, do cumprimento do mandado de prisão preventiva, é que nós vamos ouvi-lo e vamos interrogá-lo e saber o que ele tem a declarar sobre os fatos. Porque até então ele estava em local incerto e não sabido e foi encontrado hoje em um motel, escondido. Então, agora, a partir de agora é que ele está à disposição da justiça e nós vamos interrogá-lo e saber a versão dele dos fatos. Doutora, o que se sabe é o histórico dele, sobre o histórico dele, porque falou-se de crimes também em São Paulo, falou-se até de homicídio. A polícia tem essa relação, esse passado? Sim. O que se sabe é que ele já possuiu clínica terapêutica em São Paulo, ele já foi dono de clínica terapêutica em São Paulo e essas clínicas foram fechadas e ele veio para Alagoas. E em São Paulo há indícios de que ele já tenha praticado homicídios e ele já responde por tráfico de drogas também. Inclusive, ele era dependente químico. Ele já foi interno de uma clínica terapêutica e abriu uma clínica terapêutica aqui em Alagoas. E ele já responde por tráfico de drogas, já responde por homicídios. Inclusive, ele se utilizava desses homicídios para intimidar os internos na clínica terapêutica aqui em Alagoas. Para intimidar, para causar medo, dizendo: vocês não me conhecem, vocês não sabem do que eu sou capaz. Utilizava desse histórico criminal dele para intimidar os internos e ameaçá-los. Doutora, o que se sabe sobre há quanto tempo esse casal vivia aqui em Alagoas, né, em Marechal Deodoro, se eles são daqui, em relação a essa clínica, se ela funcionava há muito tempo? A polícia tem essa informação? Olha, o
preso, ele não é daqui, ele é do estado de São Paulo. Não sabemos há quanto tempo que ele está aqui em Alagoas, assim como não sabemos da origem da esposa dele, porque eu particularmente tomei parte da investigação depois que ela já tinha sido presa em flagrante. Então, assim, o que se sabe é que ele é de São Paulo, a gente ainda não sabe o histórico dela, mas o que se sabe é que a clínica já funciona pelo menos há mais de um ano, porque Cláudia Poliani estava internada há 1 ano e 3 meses, então a clínica já possui funcionamento há mais de 1 ano e 3 meses. Inclusive, várias outras denúncias surgiram após a morte da Cláudia Poliani, de internos, de pacientes que passaram por diversas violações, diversos abusos, diversas torturas. Então, assim, realmente foi uma denúncia generalizada após a morte da Poliani de diversas violações de direitos que aconteciam lá dentro da clínica. Doutora, muito obrigada pelas informações, tá bom? Obrigada, parabéns pelo trabalho. Acabamos de ouvir aqui a doutora Maria Eduarda, que é da DRACO, da Polícia Civil. A informação, Bia, que a gente tem é que quem está chegando aqui também é o advogado da família da Cláudia Poliani. Então, a gente vai tentar localizá-lo e assim que eu tiver essa resposta, essa confirmação, eu te chamo para a gente entrar ao vivo. Mas a movimentação aqui é muito intensa, além de outras equipes de jornalismo, de veículos de comunicação, mas principalmente dos amigos da Cláudia Poliani, que permanecem aqui reunidos desde cedo. Mesmo antes das viaturas chegarem, eles já estavam aqui com faixas, com camisas e bem eufóricos, eu posso dizer assim, mas emocionados, porque vibrando, né, com essa prisão que eles aguardavam já há tanto tempo. Bia, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo, direto aqui do CODE, do Complexo de Delegacias Especializadas no bairro da Mangabeiras, porque a informação, como eu te disse, é que o advogado da família também deve vir para cá. Então já vamos ao vivo aqui, ó, com a Italine Marques, que ela está lá com os advogados, ou o advogado da família da Cláudia Poliani, que morreu numa clínica de uma comunidade terapêutica em Marechal Deodoro. É com você, Ita. Oi, Bia. Sim, o Thomas acabou de chegar por aqui pelo CODE, né, o Complexo de Delegacias Especializadas, onde desde cedo a movimentação é muito intensa, como a gente vem acompanhando ao vivo aqui no Cidade AL. Ele é o advogado dos familiares da Cláudia Poliani. A gente vai conversar com ele agora. Doutor, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo no Cidade Alerta. O que é que o senhor tem a falar sobre essa prisão? Como que a família está lidando com esse caso? Bom, a família finalmente vai poder descansar um pouco mais em paz, não é? Porque está vendo que a justiça está sendo feita. Nós estivemos na delegacia já 2 vezes, inclusive essa semana ainda, não é? Falamos tanto com a delegada Maria Eduarda, não é? Quanto a delegada lá de Marechal. E já, inclusive, foram prestados depoimento de 2 pessoas da família e ainda provavelmente serão ouvidos mais. Contribuímos, inclusive, com todo o material que nós tínhamos, né, que possivelmente também veio a colaborar com essa prisão. E é muito importante, né, mencionar que finalmente a família vai ter um pouco mais de paz. Né? Já acredito que já foram colhidos indícios suficientes de autoria. Não é? A prova da materialidade é em conteste, né, devido ao fato que aconteceu, e esperamos que todo o processo siga a instrução normal e que finde com a apuração da culpa de cada pessoa que estiver envolvida e tiver responsabilidade com os fatos que foram ali ocorridos. Inclusive, comentei com a delegada enquanto lá estive, que assim, as denúncias que foram recebidas, né, de coisas que aconteciam lá na delegacia, são coisas assim de filme, né, de série, de ficção, não parece realidade, são absurdos, né, que foram apurados. Graças a Deus, teve mobilidade tanto do grupo de amigos quanto da família também que esteve lá, né, apesar de assim, algumas controvérsias ou animosidade em relação a essa participação, porém a família a todo momento teve presente, sim, durante a internação da Cláudia Poliani. Nós temos provas disso, que inclusive foram concedidas à delegada, e as outras medidas cabíveis também estão sendo tomadas em relação ao caso em si. Esperamos que tudo seja elucidado e os responsáveis culpados e que paguem pelo que fizeram.
Quem são as pessoas da família que foram ouvidas até agora? O senhor pode falar sobre isso? Por hora, a tia e uma prima, mas acreditamos que mais pessoas serão ouvidas, da família inclusive, e já passei o meu contato para as delegadas e estamos totalmente à disposição para contribuir, porque a nossa intenção é, de fato, que os responsáveis paguem pelo que fizeram. A família teve acesso ao laudo que foi emitido pelo Instituto de Criminalística, pelo IML, enfim? O laudo ainda não. O inquérito, inclusive, foi instaurado ontem, salvo engano, né, com a oitiva dessas pessoas. Foi movido uma força-tarefa, na verdade, ontem, lá na delegacia de Marechal, onde foram colhidos 10 depoimentos. Né? Então, é todo um trabalho que está sendo feito, mas até onde nós sabemos, o laudo ainda não foi concluído. O que é que a família acredita que aconteceu com a Cláudia Poliani? Então, assim, por hora, né, nós não temos como afirmar. Acreditar, nós acreditamos sim que houve violência, porque a Poli apresentava marcas no corpo, então houve violência. E aí o exame toxicológico que vai elucidar se houve violência sob possibilidade de reação ou não. Né? Se ela foi dopada para que essa violência se perpetrasse. Enfim, só com os exames e com o laudo é que a gente vai saber exatamente qual foi a causa-morte e qual foi o contexto em que o fato aconteceu. O senhor falou sobre medidas cabíveis. O senhor pode dizer para a gente quais que estão sendo tomadas? É só em relação a esse caso específico? Também há, como o senhor falou, né, um certo desentendimento entre um grupo de amigos e os familiares. Qual o posicionamento da família em relação a isso? Então, as medidas cabíveis, né, quando eu me refiro, seria tanto em relação às provas que estão sendo concedidas, quanto a todo o esforço que for necessário para a apuração dos fatos, que a família puder contribuir, né, e em relação a todo o contexto em si. Né, porque através do caso da Cláudia, né, do que aconteceu, infelizmente, dessa tragédia, né, é que vai ser apurado os demais fatos que ali ocorreram, que somente agora, inclusive, curiosamente, estão vindo à tona. Né? Inclusive, temos notícias de pessoas que já estiveram lá, saíram e, por algum motivo, nunca esclareceram o que ali ocorria. Né? Muito obrigada pelas informações, Bia. Thomas, o advogado dos familiares da Cláudia Poliani. Eu volto ao estúdio com você.